Está escrito em Isaías 61:7: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Consegue repetir isso comigo? Em lugar da vergonha, eu terei dupla honra, em lugar da afronta, eu vou me alegrar na minha herança. Isaías foi um profeta messiânico, o que significa dizer que os seus decretos e registros apontam para um tempo em que o Messias estaria se manifestando, apontam para os dias de Jesus, o Filho de Deus, que veio em carne. O alvo dessa profecia aqui, de Isaías, era a nação de Israel, e o objetivo era sinalizar um tempo futuro, de restauração, de restituição e de honra, um tempo de porção de honra dobrada, por toda a vergonha, por toda a hostilidade, por toda a humilhação que Israel passava entre outras nações. E nós temos aqui, igreja, algo sobre o caráter de Deus, porque todos nós temos em nossas vidas momentos de humilhação, momentos de derrota, momentos de vergonha. Por mais dedicado que você seja, por maior que seja a sua fé, você não ganha todas. Você tem que lidar com derrota, você tem que lidar com situações que fugiram ao seu controle, você tem que enfrentar problemas que não foram gerados por você. Não é tudo tão fácil, não é tudo tão simples assim. Então há momentos em nossa vida, no passado, no presente, que você se lembra com pesar, com dor, não são boas memórias, você se sentiu humilhado, você sentiu vergonha. Só que o coração de Deus nos garante que a humilhação não é um fim, e que a vergonha não é um destino, mas talvez o pedágio na estrada que nos leva ao lugar onde encontramos descanso e paz, onde cumprimos o nosso propósito e a nossa missão, onde nós somos recompensados por continuar crendo quando tudo ao nosso redor dizia não. Não são poucos os textos em que Deus mostra o seu coração, a sua intenção de nos livrar de situações em que somos envergonhados e nos levar a lugares onde somos honrados. Ele é um pai e esse é o coração do pai. Isaías 54:4: não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Repete comigo: eu não preciso temer. Só se você crer, repete em voz alta: eu não preciso temer, porque eu não serei envergonhado. Eu não preciso me envergonhar, porque eu não serei humilhado. Isso é o que a Bíblia garante. Mas agora, como essa declaração pode fazer sentido para quem está sofrendo humilhação? Como essa declaração pode fazer sentido para quem está se sentindo envergonhado? Para quem hoje está com seu coração arrebentado pelo sentimento de perda, de rejeição, de desconsideração, de dor, de vergonha. Como essa declaração pode fazer sentido para quem está enfermo, para quem está sofrendo, para quem está endividado, isolado, opresso, perseguido, angustiado, apesar de sua fé em Deus? Às vezes o sentimento é de que você trabalha, se esforça e que as coisas não mudam. A sensação de estar subindo uma escada rolante que está descendo, é muito esforço para pouco resultado. A Bíblia, igreja,
é o documento onde Deus se apresenta aos homens, é onde Ele se deixa decifrar, é onde Ele se permite desvendar, e as histórias registradas na Bíblia são para nós fonte de inspiração, são para nós testemunho, porque o que Deus fez no passado, Ele pode continuar fazendo hoje e amanhã. Ele é o mesmo ontem e hoje o será para sempre. Então o que Ele fez nas vidas, nas histórias contadas na Bíblia, Ele pode fazer hoje, Ele pode fazer amanhã. As entrelinhas das Sagradas Escrituras nos ensinam sobre o seu caráter, sobre o seu amor, sobre a sua justiça, sobre as suas características, sobre a sua personalidade, sobre o seu coração. Você não abre a Bíblia e encontra um currículo vital do Deus Todo-Poderoso, mas a história como um todo te revela o coração, a personalidade, o caráter de Deus. E esse sermão tem como base de argumentação a história, como não poderia deixar de ser, de uma mãe chamada Ana. E Ana foi mãe de um profeta, o nome dele era Samuel. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 1, dos versos 1 ao 11. Diz assim o texto: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, repete, Eucana, filho de Jeroão e filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Até aí por enquanto. Ana teve a sua vida transformada e marcada por experiências profundas com Deus, por experiências profundas
com a sua fé, e por isso ela é um testemunho para nós. Ana viveu uma condição de humilhação, de vergonha. Ela carregava a dor da esterilidade. O verso 5 do texto lido aqui nos diz isso: embora o Senhor lhe tivesse deixado estéril, ela não podia, mesmo que querendo e tentando, ter filhos. E então ela surge na cena bíblica como uma mulher desfavorecida, envergonhada e constantemente humilhada por sua condição. Numa sociedade onde a esterilidade era sinal de maldição, Ana levava sobre os ombros o fardo pesado do preconceito e da rejeição. Por maior que fosse a porção que ela recebia do esposo, como nós lemos aqui, havia feridas em sua alma. Nós lemos aqui no texto: Eucana, o seu marido, subia para adorar, e pela condição de esterilidade de Ana, ele dava porção para Penina, outra esposa, para os filhos, e a porção dela era uma porção dobrada. Só que a porção dobrada oferecida pelos homens soa mais como um pirulito, um pouco mais docinho, porque eu estou com pena, porque você, coitada, né? Poxa, você não percebe? Olha como eu sou bom. Era até pior ela ter uma porção dobrada. Não surtia muito efeito, não arrancava nenhum sorriso do rosto dela, ela receber uma porção dobrada. Por quê? Porque ela não estava bem resolvida com o tipo de história que estava escrevendo. Naqueles dias, quando a esposa não gerava filhos, o homem poderia ter outra esposa ou concubina. Para quê? Para garantir a sua descendência. Era cultural. E aí Ana se sentia totalmente inferiorizada e humilhada, porque ela não poderia dar filhos ao seu esposo, a quem amava. E aí a sua dor era constantemente, diariamente potencializada pelas provocações do que a Bíblia chama de a outra, pelas provocações de Penina, a outra mulher, que a perseguia dia e noite com palavras duras, com acusações, com indiferenças, cutucando um machucado, que dessa forma não ia cicatrizar nunca. E aí você começa a escutar a história de uma Ana, que era doce, temente a Deus, uma mulher que zelava pela sua espiritualidade, mas que definhava aos poucos, suportando muita pressão, tanto dentro quanto fora de casa. E o seu maior inimigo, na verdade, não era Penina, a outra. Seu maior inimigo, na verdade, estava dentro do seu coração. Havia em seu interior uma luta constante para não se amargurar, para não se revoltar e para não se voltar contra Deus. É assim que acontece. A mente é o campo de batalha onde se estabelece o principal conflito, porque a sua atitude exterior depende do que a sua alma acredita. A sua atitude exterior depende do que está cheio o seu coração. E no caso de Ana, os seus sonhos estavam morrendo, a sua alegria estava se esvaindo, os seus projetos estavam paralisados, e a sua condição estava impedindo que as bênçãos de Deus fossem concretizadas, e as promessas de Deus fossem cumpridas. O que Ana viveu há milênios atrás não é diferente do que nós vivemos aqui em situações similares. Os sentimentos são os mesmos. Esse lugar é o lugar
em que nós também lutamos. Isso que eu disse até agora sobre Ana, é a realidade, é o dia a dia daqueles que lutam com os mesmos sentimentos. Essa é a realidade de quem se sente privado e às margens do que poderia estar vivendo. Essa é a dor de quem sabe que tem potencial, mas não alcança o seu potencial, sabe que tem propósito, mas não alcança o seu propósito. Porque o papel do ventre é gerar, e a esterilidade impede esse propósito de se cumprir. Nós fomos criados para gerar, nós fomos criados com a capacidade de sonhar, nós somos criados com a capacidade de criar, de produzir, de realizar, e esse potencial é inerente a cada ser humano que Deus põe nesse mundo. Só que a inércia da falta de propósito e a frustração por tentar e não romper, esvazia o ânimo até dos mais motivados sonhadores. Essa era a condição de Ana.